Estamos meditando sobre avivamento e hoje a declaração pessoal de Paulo nos leva a uma tomada de decisão também. Ele declara em Gálatas 2:20: Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O livro do pastor Russell Shedd, Avivamento e Renovação, traz uma nota que achei muito interessante e vou citá-la. Abre aspas. Um avivamento fica marcado pela vitória do Espírito Santo sobre a carne. Paulo exortou os Gálatas: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5:16. A carne, com toda a sua resistência e luta contra o Espírito, perde muito de sua força num avivamento genuíno. O egoísmo, a independência, a politicagem, a inveja e a busca pelo poder se curvam sob o doce controle do Espírito. Ele cita também Romanos capítulo 6, versículo 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Alguns intérpretes entendem que o velho homem aqui se refere à carne. Se na realidade ela foi crucificada, como haveria ainda uma luta entre a carne e o espírito? Mais convincente seria a compreensão do texto que vê a crucificação do velho homem como a renúncia da vida mundana, mergulhada no pecado, e o começo da nova vida em Cristo, marcada pelo batismo ou profissão de fé. Uma vez identificados e unidos com Cristo, a possibilidade de viver no Espírito começa. A natureza pecaminosa que herdamos de Adão não desaparece com o batismo, que nos identifica com a Igreja, mas continua procurando a sua parte para manter os seus direitos, aos quais renunciou na passagem da morte para a vida. Aqui temos a simbologia do batismo. Um avivamento abafa essa atuação da carne e encoraja a atuação do Espírito Santificador na vida individual e eclesiástica. Em lugar das obras da carne, aparece o suculento fruto do Espírito, irradiando amor, alegria e paz. Eu quis ler essa nota porque Paulo, ele, de uma forma corajosa, ele está aqui defendendo a vida pela graça agora, e ele vai dizer que abre mão da lei, e ele então está crucificado com Cristo, e agora não vive mais ele, mas a vida de Cristo está nele. Podemos aqui citar Colossenses 1:27, quando ele vai dizer: Cristo em mim, a esperança da glória. Paulo tem essa firme convicção e ele está abrindo mão agora do velho homem, do velho Paulo, que vem carregado com toda uma história, e ele está agora começando uma proposta de dizer que ele mesmo vive segundo os padrões de Cristo. Estando crucificado com ele, ele também ressuscita com Cristo, e ele então abre mão de toda a sua bagagem que ele traz, e ele começa agora uma nova caminhada em Cristo, dando esses frutos que o Espírito Santo traz para a vida de todos aqueles que querem viver segundo o padrão de Cristo. Então eu quero falar um pouco sobre esses frutos do Espírito, porque ele se refere aos atributos divinos daqueles que andam no Espírito, segundo Gálatas 5:16, que nós já citamos anteriormente,
na palavra do pastor Rousseau Shedd, quando ele disse: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão aos desejos da carne. A verdadeira manifestação do Espírito Santo operando nas vidas dos crentes é que ele se torna cada vez mais semelhante a Cristo em seu caráter e atitudes. O fruto do Espírito deveria caracterizar a vida de cada crente, não apenas daqueles que são espiritualmente maduros. O fruto do Espírito Santo afeta o relacionamento do crente com Deus, com os semelhantes e consigo mesmo. À medida que os cristãos crescem em seu relacionamento com o Senhor, eles desenvolvem amor desinteressado, alegria verdadeira e paz duradoura. Construindo seus relacionamentos com os outros, eles são desafiados a refletir paciência, bondade e generosidade. À medida que amadurecem espiritualmente, os cristãos descobrem uma força interior que resulta em fidelidade, mansidão e domínio próprio. Embora o fruto do Espírito Santo não seja necessário para a salvação, essas virtudes divinas são evidências da salvação e da obra genuína do Espírito Santo na vida de cada um de nós. A vida de Cristo é manifestada pelo fruto do Espírito. O ministério de Cristo é cumprido pelos dons do Espírito. E os seguidores de Cristo não apenas recebem a bênção de Deus, mas também refletem o caráter dele diante de todas as pessoas do seu convívio. Eu fiz questão de dar bastante ênfase aos frutos do Espírito, porque é dessa forma que o avivamento se manifesta na vida do povo de Deus. Nós não temos nenhum compromisso com uma aparência de uma vida virtuosa. Nós temos um alto compromisso em produzir diariamente esses frutos para que realmente a nossa vida cristã reflita Cristo no mundo, na igreja, na família e onde nós estivermos. Não existe avivamento sem frutos espirituais. Avivamento não tem a ver com barulho, não tem a ver com gritos, não tem a ver com aparências. Avivamento é um compromisso sério, profundo, diário, que temos com Cristo e com o Evangelho. Foi o que Paulo fez em toda a sua vida. Ele pôde dizer: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E Cristo viveu em Paulo, e por onde Paulo passou, ele deixou essa marca de Cristo na vida também das pessoas que ele pôde influenciar. É por isso que ele disse: eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. E não só no corpo, ele trouxe também as marcas de Cristo em sua mente, em sua influência. As marcas de Cristo estavam em toda a vida de Paulo. E nós precisamos também, que desejamos sermos pessoas avivadas, deixar que as marcas de Cristo estejam em nós, entre nós e através de nós, na vida de todas as pessoas que possamos influenciar. É a reflexão de hoje. Que Deus nos ajude a poder dizer como Paulo, como eu disse lá no início, nós não podemos tomar outra decisão que também não seja a mesma de Paulo. Estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço da pastora Betinha e uma ótima reflexão. Amém.